Salve, salve concurseiro, salve, salve estudante de língua portuguesa. Meu nome é André, sou professor de língua portuguesa e redação. E a aula de hoje foi separada para corrigirmos juntos uma redação para o concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará e prova que está marcada para o dia 14 de julho, Banco Deccan. E vai ser um prazer aqui, vamos separar aqui alguns pontos importantíssimos a respeito de estrutura, a respeito de conteúdo, a respeito de ortografia e gramática, que pode ser algo que venha fazer diferença na prova para os senhores. Tá? Lembrando que a gente não tem noção ainda de como será a cobrança em relação ao conteúdo, qual será o tema que o IDECAN trará para a prova de redação, mas os meus alunos da mentoria já vêm sendo trabalhados desde o começo, desde antes de sair o edital, com diferentes tipos de textos, tá? E o texto aqui em especial fala a respeito de drogas nos presídios cearenses brasileiros, tá certo? Então, primeiro de tudo, separa aí sua caneta e papel, tá? Seu caderninho lá de redação e vem para a gente ver, para nós vermos juntos, tá? Pontos específicos de redação que eu espero que sejam importantes aí para a sua prova, tá? Sem mais delongas, vamos à nossa correção de texto. Começo de tudo, texto dissertativo argumentativo. O que eu preciso saber do texto dissertativo argumentativo para a minha prova? Preciso saber que o texto dissertativo argumentativo ele é uma subespécie do texto dissertativo. O texto dissertativo é o patriarca, e a partir dele eu tenho o dissertativo expositivo, que tenho, por exemplo, na prova da Polícia Federal e Rodoviária Federal. Também eu tenho no DEPEN, um concurso DEPEN. E tem o dissertativo argumentativo, que é o que nós temos aqui desde a época da nossa escola, que nós vimos para fazer os vestibulares, fazer o Enem, tá? E temos o texto dissertativo, que é cobrado em alguns concursos que não sejam esses federais que eu acabei de mencionar, tá? A diferença aqui em relação à proposta de solução. A proposta de solução, neste caso, ela não é obrigatória, mas eu trago essa ferramenta para meus alunos para que eles possam dessa forma mostrar que sabem o conteúdo, tá? Então, quando você sai do senso comum, sai do geral, do superficial e apresenta uma proposta para um desafio, para um problema, você está mostrando que você sabe sobre o conteúdo, certo? Então, primeiro de tudo, sabemos o gênero textual a que a redação vai cobrar. Fora isso, eu preciso saber a estrutura do meu texto. A estrutura do meu texto é um texto dissertativo argumentativo, que tem mínimo 25 linhas, máximo 30 linhas, que deve ter um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. E dentre essas 25 linhas, né, mínimo de 25 linhas, acredito que você não vai escrever só as 25 linhas, tá? Eu tenho um número X de linhas para cada parágrafo, né? O que eu passo para meus alunos, e também não é unanimidade, tá? Isso aqui é algo pessoal que eu passo para os meus alunos. Introdução, 5 linhas. Desenvolvimento 1, até 7 linhas. Desenvolvimento 2, até 7 linhas. E conclusão, de 6 a 7 linhas, tá? Acredito que é um número bom, tá? Um número interessante de linhas que pode trazer um aspecto bacana para a sua prova, tá? Prova de redação da IDECAN, né? Da prova da Polícia Penal do Ceará, tá? Lembrando que tem esse número mínimo e máximo de linhas, tá? Tem 2 tipos de aspectos a serem avaliados aqui: aspectos macroestruturais e microestruturais. Os aspectos macroestruturais dizem respeito à organização do seu texto, tá? Se vai estar escrito na estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Diz respeito a se você escrever o texto
utilizando as margens, né? Temos as margens do nosso texto e diz respeito também a sinalização do recuo, tá? E além disso, muito importante também, que muita gente deixa de lado, em relação à letra legível, tá? Não precisa ser letra bonita, aquela letra cursiva que muitas pessoas têm, né? Principalmente as mulheres, né? Mas é necessário que seja uma letra legível. Não precisa ser daquela forma que a gente vê os médicos, letra de médico. Não faça daquela forma, tá? Sobre a letra, lembrando bem sobre a letra, eu preciso escrever letra cursiva? Não precisa exatamente a letra cursiva. Você pode escrever letra de forma ou letra mista, cursiva de forma, desde que você saiba diferenciar a letra maiúscula da letra minúscula, tá? Então é preciso que você saiba diferenciar, pois se não diferenciar, você incorrerá em erro ortográfico, perderá pontos em ortografia, tá? Então tenha cuidado com isso, certo? Então, introdução, temos aí macroestruturais e temos microestruturais, que diz respeito à pertinência e conhecimento sobre o tema, diz respeito à coerência e coesão, tá? Então, os aspectos macroestruturais são 8 pontos. Então, você tem até 8 pontos para ganhar nos aspectos macroestruturais. Nos aspectos microestruturais, são 12 pontos. Pertinência e conhecimento sobre o tema são 6. E respeito da coerência e coesão também são 6. Então, a parte mais importante são os aspectos microestruturais. E a parte ortográfica, né? Diz respeito à gramática, ortografia, acentuação, concordância nominal, verbal, né? Uso de pronomes, uso de preposição. Então, o grosseiro da gramática é importante para que você não seja penalizado e perca pontos importantes nos aspectos macro e microestruturais, tá certo? Que diz respeito ao total de pontos, né? Que é a nota máxima 20, que se a gente trocar aqui é o 10 da sua redação, tá? Então, de posse dessas informações, eu tenho muita coisa do edital para a minha prova de redação. Professor, dá tempo eu escrever uma boa redação até a prova? Se a prova não for adiada, que eu acredito que não será, eu acho muito pouco tempo. Por que eu falo isso? Quem me acompanha nas redes sociais vê que desde fevereiro deste ano eu venho batendo na tecla que esta prova de redação vai ser a divisora de águas. Eu falando há muito tempo. A gente estuda em redação. Coloquei turmas com valor ínfimo, muito baixo de correção. Já venho trabalhando com alguns alunos há muito tempo. Porque é algo que vai mudar. É diferente de você saber uma regra de português e aplicar numa questão, porque você sabe como o IDECAN trabalha a questão do português. IDECAN gosta de uso de pronomes, gosta de pronome substantivo, pronome que acompanha o substantivo, gosta de pronome adjetivo, pronome que acompanha o adjetivo. Ela gosta de referenciação, anáfora, catáfora, deítico. São coisas particulares da língua portuguesa que o IDECAN ama. Mas a redação é onde pega, é onde o filho chora e a mãe não vê. Tá? Então, acredito que não, se você não se preparou adequadamente, muito difícil que você consiga tirar uma nota suficiente, pelo menos o 10, que é o mínimo para que você seja classificado, né? Que não seja penalizado pela reprovação, tá? Então, diante dessas informações aqui, vamos começar a nossa análise do texto aqui do aluno
da mentoria, certo? Vamos lá. Os programas de combate às drogas dentro dos presídios apresentam-se como ferramenta indispensável para a ressocialização do preso. Nesse contexto, surge para o Estado o dever de abranger e valorizar essas práticas. Por outro lado, é obrigatório que ocorra a correta aplicação, visando um resultado eficaz e que alcance também o pós-pena, certo? Vamos ler até esta parte, tá? Que é o parágrafo introdutório, tá? Aqui nós temos a introdução do texto. Deixa eu me colocar com a letra com a cor vermelha, né? Para fazer o destaque, certo? Primeira coisa que eu devo identificar aqui é em relação ao recuo. O recuo tá ok aqui, tá bacana. Recuo do texto. É aqui esta parte onde eu começo o meu texto, tá? Tá ok aqui. Segunda coisa que eu devo observar é o espaço entre uma palavra e outra. Não precisa ser muito junto, mas também não precisa ser muito separado, tá? Quando você escreve de uma forma muito separada, denota para o examinador que você não entende o conteúdo, está querendo ganhar linhas, está querendo conseguir pelo menos as 25 linhas mínimas, tá? Então tenham cuidado com isso, com a distância entre uma palavra e outra, certo? As margens estão ok? Ok. Então as margens, pelo menos aí no parágrafo de introdução, está ok, certo? Vamos fazer a visualização completa do texto. Quantos parágrafos nós temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4. 4 parágrafos, certo? Temos 4 parágrafos, então temos alguma palavra fora da margem? Não temos, né? Então as margens estão ok. Só alguns detalhes aqui que eu vou passar para os senhores em relação a o que nós chamamos de caminho de rato, né? Nós chamamos não, eu chamo com meus alunos assim, caminhos de rato, tá? Porque algumas linhas é importante não deixar esses espaços aqui, ó, tá? Mas como não é algo que é padrão do aluno, né? O aluno ele não costuma fazer isso, eu por hora não vou considerar. Pode ser que outro examinador da banca considere, tá? Mas eu não, como professor, não considerarei, certo? Então aqui temos aqui 4 parágrafos. A única coisa aqui a se observar é o parágrafo de conclusão, né? Ele colocou 8 linhas de conclusão. Eu acho exagerado, né? Eu acredito que o número ok é de 5 a 7 linhas, tá? Colocaria 6 linhas, caso a minha solução aqui, minha conclusão, minha síntese, né? Eu estou concluindo, estou sintetizando o texto, seja algo sobre que tem muita coisa a se falar, por exemplo, superpopulação carcerária, é um tema que dá para falar muita coisa, remissão a partir de estudo também dá para falar muita coisa, então tenho que ter cuidado com o número de linhas por parágrafo, porque o importante é que você consiga escrever o mínimo e também não extrapole as 30 linhas, certo? Então, ok, o texto aqui tá bem, tá interessante, a letra tá legível, né? Aqui ele vai ficar com a nota máxima nos aspectos macroestruturais, certo? Vamos ver agora os outros aspectos. Aspectos de coesão, coerência e de conteúdo, que é o mais importante aqui, pois um texto dissertativo ele é avaliado também pelo conteúdo, tá? É importante saber o que está sendo veiculado. Vamos lá. Primeira coisa na introdução que eu devo observar é que uma boa introdução, ela parte de uma tese. Tem um texto, tem um tema e tem a tese. O tema são os programas de combate às drogas dentro dos presídios. É o tema do texto. A tese é o que eu vou trazer a respeito desse tema, a favor ou contra. No caso aí, acredito que seja a favor, né? Se você está trazendo algo que venha combater a tráfico, né, e a posse de drogas,
dentro dos presídios, eu acredito que você vá querer que seja combatido, né? Então, beleza. Temos aqui o primeiro período, né? Os programas de combate às drogas, enfim. O segundo período a partir desse contexto. E o terceiro período a partir de por outro lado. Lembrando que os conectivos, eles são imprescindíveis se você quiser trazer uma articulação melhor ao seu texto, tá? Gente, texto é um tecido, tá? É um tecido aqui, nem a roupa. Nós temos aqui a nossa roupa, temos aqui um tecido que tem a sua estrutura e tem também as suas microestruturas que juntam um fio ao outro, tá? E os fios são os períodos. E para que eu consiga juntar de uma forma que esse texto fique rígido e fique consistente, são os conectivos. Então, os conectivos, eles utilizados corretamente, tá? As conjunções, as locuções conjuntivas, elas servem para isso, para que eu traga para esse meu texto uma melhor fluidez, tá? Então aqui é uma fluidez que a gente espera que o texto traga sentido, conteúdo e fluidez, tá? De posse dessas informações, vamos lá analisar os demais períodos, tá? Então ele começa falando sobre o tema, é assim que a gente traz na nossa mentoria, e ele fala nesse contexto, no contexto dos programas de combate às drogas, surge para o Estado o dever de abrangir e valorizar essas práticas. Eu só trocaria essa palavra abrangir. Surge o dever do Estado de garantir. Porque o Estado ele deve garantir através dos policiais penais, através da administração penitenciária, que os programas de combate às drogas eles continuem nos presídios, porque é algo ilegal. Se existe o Estatuto dos Tóxicos, a Lei de Tóxicos, e que lá no seu artigo 33 traz que o tráfico é um crime, né, plurissubsistente, porque existe mais de um verbo, né? Então existem, se eu não me engano, 18 verbos que no seu tipo penal, tá? Que diz respeito ao tráfico de drogas, e esses programas de combate às drogas estão lá nos presídios. É necessário o Estado como ente garantidor, e o policial penal ele vai estar o quê? Ele vai estar representando o Estado, então ele também tem o dever garantidor de evitar que esse crime aconteça dentro do sistema prisional, certo? Então o dever de garantir e valorizar essas práticas. Quais práticas? Ele não falou aqui, né? Então eu devo valorizar essas práticas? Deve o Estado garantir e valorizar os policiais penais, deve valorizar a Secretaria de Administração Penitenciária. Eu acredito que até esse verbo valorizar, ele não seria interessante nesse momento, né? Então eu colocaria ele um pouco de lado, tá? Então eu tiraria o valorizar por enquanto. Deixaria nesse contexto, surge para o Estado o dever de garantir que esses programas sejam implementados. Ótimo. Não preciso escrever mais do que isso, certo? Por outro lado, é obrigatório que ocorra a correta aplicação, visando a. Quem visa a alguma coisa, tá? Então faltou aqui a preposição visando a um resultado eficaz e que alcance também o pós-pena, tá? Por outro lado, é um conectivo concessivo, tá? Ele indica contradição. Mas se ele indica contradição, o que eu falei antes, entenda, deve ser uma ideia oposta ao que eu estou falando a partir do conectivo.
tá? Ele disse que nesse contexto surge para o Estado o dever de garantir os programas. Eu trocaria esse conectivo por outro, né? Logo, é obrigatório que ocorra a correta aplicação desses programas, visando a um resultado eficaz na ressocialização do preso. Gente, eu não estou trazendo palavras mirabolantes aqui, estou trazendo algo objetivo, porque o texto deve ser objetivo aqui. Então, a tese ela deve ser objetiva e clara, diz respeito aqui à coerência do texto e à coesão do texto, tá? Então, eu trocaria aqui o por outro lado por logo. Deixa eu me ajeitar aqui, ficou todo torto, mas vamos ajeitar a espessura aqui, vamos colocar um pouco mais espesso. Está ótimo. Por outro lado, é obrigatório, trocaria por logo. Logo, é obrigatório que ocorra a correta aplicação, visando a um resultado eficaz e que alcance também o pós-pena, certo? Aqui, ele, no parágrafo de introdução, ele já começou explicando. É um erro, gente. É um erro. Importante aqui que você, no parágrafo de introdução, você indique pelo menos duas coisas que você vai trabalhar aqui, tá? Como eu vou aplicar, a correta aplicação, tá? E como vai ser esse resultado, tá? Então, eu poderia trocar logo é necessário, logo é imprescindível discutir a correta, como deve ser aplicado e como deve ser o resultado, ou como deve ser trabalhado o resultado, tá? Porque nos desenvolvimentos eu vou retomar essas ideias da introdução e vou explicar para você que está lendo aí, tá? Para que você entenda o que eu queira dizer. Não é apenas eu dizer e ficar por isso, não. Eu tenho que argumentar. Para argumentar, eu tenho que trazer uma ideia plausível, coerente e clara, tá bom? Então, primeiramente, é importante que exista um bom planejamento de como os programas devem atuar. Ok, então aqui a tese é o bom planejamento. Os programas devem atuar, já que aqui nós temos um conectivo de causa, já que não basta a simples realização sem que ocorra um bom resultado. Já que não basta a simples realização do que? Ele não falou até agora. Ele não falou o quê? De que? Quais programas de combate às drogas nós temos? E aí, gente? O que é que eu posso trazer para incrementar esse texto aqui? Pensem, tá? Nesse viés. Qual o viés? O viés do bom planejamento. O foco do combate às drogas deve priorizar. Por quê? Não é devem. Porque o sujeito aqui é o foco. O foco do combate às drogas deve priorizar a saúde do preso e o retorno ao convívio social com a família. Olha o acento aqui. Paroxítona terminada em ditongo crescente, tá? Pois trazer o detento para uma boa relação com a família irá facilitar essa jornada. Olha só, que houve uma falha sintática. Presta atenção. Nesse viés, o foco de combate às drogas deve priorizar a saúde do preso. Ok, plausível. E deve priorizar o retorno ao convívio social. O convívio também tem acento, pois é uma paroxítona terminada em ditongo social com a família. Pois trazer o detento para uma boa relação com ela irá facilitar essa jornada. Então aqui ele está dizendo que o foco do combate às drogas é a saúde do preso. Essa parte de retorno ao convívio social com a família, ela trouxe aqui uma ideia desconexa. Então,
ele falhou aqui. Ele falhou em relação ao conteúdo, tá? Ficou desconexo, tá? Por quê? A gente vai ver mais à frente, tá? Além disso, essas ferramentas, quais ferramentas? Quais ferramentas? Operam também na prevenção e repressão do uso de drogas e o uso de bebida alcoólica, bem como os colaboradores desses programas devem enfatizar que o repúdio, também uma paroxítona terminada em ditongo, ao uso de entorpecentes vai proporcionar regalias como elogio e o fiel cumprimento da pena. Gente, aqui também observa-se que ele não tem tanto conhecimento sobre o tema. Por que eu falo isso? Como eu faria esse texto? Falei, primeiramente é importante mencionar que o conceito de droga ele depende de uma norma específica da vigilância sanitária, por ser uma norma penal em branco, segundo o Código Penal. Citei algo que está no Código Penal, ok? Certo. Além disso, é necessário mencionar que a posse ou porte de drogas para traficância dentro do sistema prisional implica em descumprimento de dever do preso, causando uma punição no seu comportamento, né? Vamos dizer assim, não, perdoe-me porque eu estou tirando aqui da cabeça, então esse aqui a gente chama de tempestade de ideias, tá? Muito importante para o rascunho dos senhores. Então tem que ter cuidado com isso aí, tá? Eu tenho que primeiro situar o leitor o que é droga e como o combate, né, o programa de combate vão funcionar, para eu mostrar para ele que é bom para o sistema prisional. Então eu não posso falar assim, ele começou do ponto planejamento de como esses programas devem atuar, ok, mas ele não continuou falando sobre o planejamento. Ele falou que o foco é o combate das drogas, a saúde. Isso é óbvio, tá? Além disso, essas ferramentas operam também na prevenção e repressão do uso de drogas e do uso de bebida alcoólica. Mas não explicou por que a droga e a bebida alcoólica ela prejudica ao preso. Sendo que a bebida ela não é administrada dentro do presídio. Se o visitante for flagrado entregando droga ou entregando bebida alcoólica, vai ser punido. Podia ser colocado isso também. Então, o simples fato de você entregar um fone de ouvido para um presidiário, um detento, um preso, enfim, internado, implica em crime. E o preso vai ser punido por uma falta grave. Se ele está no sistema semiaberto, ele volta para o fechado. Se ele está no sistema fechado, no regime fechado, ele pode ir para o RDD, regime disciplinar diferenciado, pelo simples fato de ele estar em posse de celular, de posse de fone de ouvido, tá? Fone de carregador. Então, muito cuidado com isso. Não é apenas só falar, escrever sobre ressocialização. O tema aqui é programa de combate às drogas. Não estamos falando de ressocialização, tá? Cuidado para vocês não tangenciar o tema, ok? Continuando. Ademais, um benefício bastante impactante que esses programas promovem é para o pós-pena.
pois não basta a aplicação apenas no momento, mas sim algo que traga efetividade na vida do preso. Além disso, né, eu não colocaria bem como, porque esse bem como aqui, ele quebra a ideia, né, o raciocínio. Então, ou ele coloca uma vírgula aqui, bem como as chances dele, depois de recuperado, voltar ao uso são significativamente menores. Ponto. Tá? Acho que a ideia foi colocar aqui uma vírgula. Então, aqui o erro de pontuação e ortografia. Enfim, então aqui continuando, letra maiúscula, né? Estamos iniciando um período. No entanto, vírgula, diversos infratores voltam a usar o quê? O quê? Sempre colocando referente. E é daí que recai. Gente, e é daí que recai. Evitem esse tipo de construção. É uma construção informal. Lembre-se, é um texto formal. Exige norma padrão, língua portuguesa. Esqueçam essas formas informais. É até redundante falar, mas esqueçam a linguagem informal aqui. É algo formal. Exige de vocês uma formalidade. Para o importante papel de serviço social e psicológico ofertado pelo Estado. Olha esse O aqui, ó. O O, ele deve ser letra minúscula e o Estado letra maiúscula. Ok, bacana. Em suma, os programas sociais de combate às drogas nos estabelecimentos penais são uma forte ferramenta no que concerne à ressocialização. Além disso, eles contribuem ainda para o retorno à vida social do interno, já que a grade de tarefas conta com todo o suporte durante o tempo de recuperação do preso em sua estadia. Portanto, é de suma importância que esses programas sejam obrigatórios para aqueles que ingressarem no sistema penal em cumprimento de crimes relacionados a entorpecentes e ao uso de bebidas alcoólicas. Ponto. Logo, a administração, letra maiúscula, porque não é qualquer administração, é a administração penitenciária, deverá ou deve traçar meios. Quais meios? Que possam acompanhar com eficiência a ressocialização do preso. Gente, por que eu falei que o parágrafo de conclusão estava extenso demais? Porque aqui, gente, é algo que ele deveria ter explicado no desenvolvimento 1 e 2. Tá? Desenvolvimento 1 e 2 é importante para ele introduzir o que são os programas de combate às drogas. Ele não explicou aqui. Ele falou do bom planejamento, mas como é que esses programas funcionam? Exemplo. Assistência ao preso será diversas, né? Material, será saúde, será educação, trabalho, enfim, várias assistências lá, elencadas a partir do artigo 10 da LEP. Ele falou aqui que as drogas estão relacionadas à saúde do preso. Então, ele poderia utilizar-se lá no disposto na LEP que diz respeito à saúde. A assistência à saúde do preso será de caráter preventivo e curativo. Está lá na LEP, dessa forma. Nesse sentido, os programas de combate às drogas entre os presídios não têm somente caráter punitivo em face ao disposto no direito penal, mais precisamente na legislação extravagante, na lei de tóxicos, exemplo, ponto. Entretanto, além disso, os programas de combate às drogas podem criar parcerias com as assistentes sociais, visto que
assistência social prevista na referida lei e pode contribuir para a implementação efetiva desses programas. Então, gente, vocês podem linkar conteúdos uns aos outros. E é até interessante que vocês façam isso, porque o Banco Idecamp, ela ama interdisciplinaridade. Pode ver que tem questões de português misturado com raciocínio lógico. Tiveram aí questões da PMCE, questões da PCCE, que vieram questões de raciocínio lógico no português. Então, quanto mais você incrementar o seu texto, desde que traga sentido e coerência, melhor para o seu texto. Porque só mostra que os senhores têm conhecimento sobre o tema e não ficam no senso comum, tá? Texto desse aqui, ele vai garantir uma nota mínima, 10, né? Vou fazer ainda a correção aqui, minuciosa, mas o que eu quero trazer para os senhores é que saibam explicar, saibam argumentar, tragam diferentes tipos de conteúdos, né? Você pode falar aqui sobre LEP, você pode falar sobre lei de drogas, você pode falar sobre lei de juizados criminais, você pode falar sobre assistência social, você pode falar sobre a saúde. Na Constituição Federal fala, a partir do artigo 220, se eu não me engano, na Constituição Federal fala sobre a saúde. Você pode falar sobre o SUS. O SUS pode criar parceria com a SAP? Pode sim. E esses programas de combate podem ser implementados pelo SUS. Então, você pode falar sobre muita coisa e pode trazer para o seu texto. Não fique só no, eu acho isso, pega o esqueleto de um professor X, professor lá do TikTok. Gente, não dá certo. Preciso que os senhores tenham senso crítico, pois será determinante para a nota dos senhores de redação, tá? E é isso. Espero que tenha trazido muito conteúdo, tá? Que seja importante aí para a prova dos senhores. Bons estudos e foco na missão. Valeu, até mais.